Senhor, boa noite. Muito bom estar aqui falando com vocês hoje, um pouquinho, né, do que o Senhor tem ministrado ao meu coração e que possa cair aí no seu coração, né, como uma semente e dar frutos em nome de Jesus, amém? Eu queria ler com vocês lá em Marcos 6,30. Marcos 6,30 diz assim a palavra: Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: Venham comigo para um lugar de deserto e descansem um pouco. Amém? Esse contexto, o contexto desse texto, ele acontece entre dois movimentos muito fortes. O primeiro é quando Jesus envia, em missão 70, relatado lá em Mateus 11:12. E o segundo é a multiplicação dos pães. Então, os apóstolos eles estavam vivenciando milagres e maravilhas do Senhor. Não só vivenciando, Eles estavam, fazendo, O Senhor estava usando a vida deles para isso. Então, eles estavam muito felizes com tudo que estava acontecendo, muito felizes mesmo. Eles estavam empolgados, Eles diziam: o Senhor está nos usando, nós estamos colocando a mão sobre os enfermos e eles estão sendo curados. Nós estamos expulsando demônios. Eles estavam alegres. Alegria em servir. Alegria em saber que você está fazendo a vontade do Senhor. Era isso que eles sentiam no seu coração. E como não se alegrar? Como não se alegrar quando a gente está no centro da vontade do Senhor? Como não se alegrar quando a gente está servindo a Deus? Quando a nossa vida está sendo abençoada para abençoar a outros? Como não se alegrar? Não é verdade? É bom fazer a vontade de Deus. E isso nos dá alegria. E o Senhor quer que façamos isso. Jesus, ele investe em você, não para ele ter resultados, Ele investe em você para que a glória dele se manifeste na sua vida. Então, era motivo de muita alegria para os apóstolos. Eles estavam assim, empolgados com tudo aquilo. E Deus, ele não quer te perder naquilo que ele te dá para fazer. Deus, ele não quer te abençoar para que você se perca, Um exemplo que eu dou sempre, e eu já vi, outras pessoas também falarem que passam por isso também, A gente deu um videogame pro meu filho. Meu filho mais velho, André, ele tem um videogame e tem um PlayStation, Todo mundo tinha, ele não tinha. Ah, então tá, a gente se esforça, a gente se vira e a gente deu um PlayStation para ele. E a gente chega em casa, cadê o André? Tá no PlayStation, A gente tá junto na sala, cadê o André? Tá no PlayStation, E aí a gente deu, para ele, porque era uma coisa que ele queria muito, mas agora ele vive jogando PlayStation, entende? E a gente faz isso, Eu tô dando um exemplo, pra gente poder entender, mas a gente faz isso o tempo todo. O Senhor nos abençoa, mas a gente não tem as nossas prioridades, a gente não dá o nosso tempo para o Senhor. A gente não tem colocado Jesus como prioridade. Então, toda vez que nós nos perdemos nos afazeres da vida, na correria do dia a dia, quem que não corre? A nossa vida é uma correria dia após dia, a gente não para. Se a gente não se programar, não se organizar, a gente não para. Então, quando o Senhor fala assim, olha, a correria do seu dia a dia, os seus afazeres estão te deixando um pouco sem tempo. Então, eu acho que eu vou te parar. Então, toda vez que a gente se perde, o Senhor fala assim, não, para, que eu vou te levar para o deserto. Foi isso que aconteceu lá, os discípulos eles estavam felizes, eles estavam alegres, não, porque a gente está fazendo isso, porque a gente está fazendo aquilo, porque a gente está operando milagre e maravilhas. E Jesus fala assim, para, não é isso, Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Entende que quando você tá nessa correria, quando você tá nessa vida que a gente tem vivido hoje em meio de trabalho, pandemia, cuidados em casa, cuidados, quem estuda, cuidados em tantas coisas. O Senhor fala assim, olha, para um pouco porque agora você precisa descansar.
E o Senhor te leva para o deserto, o Senhor te leva para um lugar, às vezes, de escassez, o Senhor te leva para um lugar, às vezes, de frio, de calor, um lugar difícil de andar, um lugar de frustração. O Senhor permite essas decepções, por quê? Ele te permite entrar no deserto, não porque Ele é ruim, não porque Ele não te ama, mas o Senhor te para porque Ele te ama. No deserto, ninguém carrega o que não deve. No deserto, né, a gente só leva o necessário. Só o necessário. Não precisa de mais nada. No deserto, a gente não precisa de luxo, a gente não precisa de cristais, a gente não precisa de joias, a gente não precisa de roupas novas. No deserto, a gente só precisa do necessário. Às vezes a gente quer fazer tanto, a gente quer ter tanto. Eu vou fazer uma pós-graduação, eu vou estudar mais 2, 3 anos. Não é errado, não é isso. Mas no deserto, você só carrega o necessário. Você só carrega aquilo que o Senhor fala para você carregar. A Bíblia diz que os discípulos eles não tinham tempo nem para comer. Eles não tinham tempo para comer. Quer dizer, comer é uma coisa, é uma prioridade. Comer, ainda que você tenha comido toneladas durante toda a sua vida, desde que você nasceu. Se você parar de comer hoje, você morre. Porque comer é uma prioridade. E os discípulos, eles não tinham nem a prioridade de comer. Se eu não comer, se eu não cuidar do meu corpo, eu não cuido de ninguém. Você entende? Você precisa cuidar de você. E isso falou muito no meu coração, porque eu tenho passado situações muito nesse sentido da correria, você acabar, né, esquecendo de você, esquecendo do que é prioridade. Você é o templo do Espírito Santo, você é morada do Senhor, você tem que se cuidar. E aqui fala, eles não tinham tempo para isso, eles não tinham tempo para comer. Então, Jesus parou os discípulos. Jesus parou e falou assim, não dá para continuar, para. Não importa se vocês estão curando, não importa se vocês estão expulsando demônios, para. Agora é hora de parar. Vem para o deserto. Come um pouco e descansa. Quantos hoje não descansa? A gente não consegue descansar. A gente dorme à noite e acorda cansado. A gente dorme, às vezes, até mais do que de costume, mas a gente acorda cansado, a gente não descansa. Então, se você não para, Jesus, ele te para. Sabe por quê? Porque ele te ama. Jesus, ele te ama e é por isso que, às vezes, ele tem que falar para você assim, você tem que parar, você tem que descansar. Sabe que quando a gente trabalha força muscular, voltando aqui puxando para minha área, você não ganha força durante o exercício. Você ganha força quando você descansa, quando você para. Então, não é no momento lá da academia, no momento da corrida, no momento, né, que você tá com os halteres, no momento que você tá lá, né, com aquele peso muito forte, não é ali que você tá ganhando força. Isso por quê? Porque quando você treina, né, os seus músculos, eles vão crescer, mas só quando você descansar. É durante o sono, é durante o seu descanso que ele vai, né, ganhar massa. A terra precisa de descanso. A terra precisa de descanso para o plantio. Você precisa dar uma pausa para que ela volte a ser fértil novamente. Então, não é na tua força e nem no teu braço. É no descansar do Senhor que ele opera milagres e maravilhas. Em Gênesis, né? Gênesis, ele diz que Jesus descansou, né? Ele fez tudo e no 7º dia ele descansou. Mas Jesus, será que Deus ele cansa? Não, Deus não cansa. Mas ele precisava ensinar a descansar.
Ele podia ter continuado e feito. Ele não ia se cansar. Mas ele precisava te ensinar a descansar. Tudo que você lançou, né, em semente, vai frutificar. Aonde? No descanso. Não é no trabalho, é no descanso. Então, o Senhor ensina tanto a nós, tanto, que é lá, né, quando você entra no teu quarto. Uma palavra nunca fez tanto sentido para mim, como essa palavra fez nesse período de pandemia. Entrar no seu quarto, né, fechar a porta e ali você ter o seu particular com o Senhor. Ali você conhecer o Senhor, porque é ali que Ele também te conhece. É ali que Ele te conhece. Não é nas suas obras, não é no que você tem feito, não é no que você tem falado, não é nos seus títulos, não é ali que o Senhor te conhece quando você entra no seu quarto, fecha a porta e você tem o seu particular com Ele, é ali que o Senhor te conhece. É ali que Ele vai ver, eis aqui um servo bom e fiel. Então, a gente vê lá no texto onde Marta e Maria, né, estão lá, né, recebendo Jesus, né, e a gente vê Marta na correria, Marta lá fazendo as coisas, Marta indo e vindo, fazendo comida, limpando a casa, e Maria sentadinha. Eu tenho certeza que se eu recebesse Jesus na minha casa, eu faria o mesmo. Eu seria Marta, talvez. Porque eu queria fazer a melhor comida. Lógico, eu queria deixar tudo limpo. Como que pode Jesus entrar num lugar onde não estivesse à altura dele? Eu queria fazer o melhor prato, eu queria dar o melhor, a melhor bebida, não é verdade? Só que o que Jesus diz? O que Jesus diz? Marta, 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 estás tão atarefada. O que Marta estava fazendo era ruim ou era bom? Era bom. Era bom o que Marta estava fazendo. Era bom porque Marta estava cozinhando, Marta estava ali, né, fazendo seus afazeres, porque para Jesus era bom o que ela estava fazendo, não era ruim. Mas Marta estava com a parte boa, mas Maria estava com a parte excelente. Maria escolheu a melhor parte, que era estar com Jesus. O que você está fazendo não é ruim. O que você tem feito é bom. Claro que é bom. Mas a melhor parte é estar com Jesus. É estar aos pés dele. Qual a diferença? Vocês sabem qual é a diferença da parte de Marta e da parte de Maria? A parte de Maria nunca lhe será tirada. Os momentos que você tem com o Senhor, os seus particulares com Deus, o seu descanso no Senhor, nunca vai ser tirado. A sua correria, o seu dia a dia, os seus afazeres, isso sim. Mas a parte boa que o Senhor te dá nunca será tirado. O seu relacionamento com Deus vai para a eternidade. As suas obras ficam aqui, mas o seu relacionamento com Deus vai para a eternidade. Isso ninguém pode tirar. Ninguém. A maior prova de fé que nós damos ao Senhor é quando a gente entra no nosso quarto. É quando a gente fecha a porta e ali a gente tem a nossa intimidade com Ele. Entende que às vezes a gente precisa parar. Entende que o Senhor nos para. Nem tudo, foi o diabo. Não, mas o Senhor às vezes Ele nos para. Ele nos para por amor, nos para porque Ele quer que a gente demonstre o nosso amor a Ele. Porque nessa correria, o seu tempo de orar, o seu tempo de jejuar, o seu tempo de ler a palavra do Senhor, aonde está o seu tempo na correria? Não, então o Senhor fala, para um pouco, vem para o deserto, descansa, come, e aí é nesse descanso que o Senhor vai te fortalecer, é nesse descanso que você vai ser usada pelo Senhor. É nesse descanso, né, que você vai ficar forte, né? Assim como os nossos músculos crescem no descanso.
Entenda que descansar no Senhor é necessário. E nem sempre é porque o Senhor não permitiu que eu fosse, porque o Senhor não permitiu, não. O Senhor permitiu que você descansasse. Agora é hora de descansar. E quando eu recebi essa palavra, como o Senhor falou ao meu coração, como o Senhor tem falado ao meu coração, porque Ele para a gente mesmo, Ele para. E eu quero a excelente parte. A boa parte eu posso deixar como uma... Marta estava com a boa parte, mas eu quero a parte excelente. Que você possa, né, no seu coração, ter o desejo de ter essa parte excelente. De ter essa comunhão com o Senhor. De descansar no Senhor verdadeiramente. Não deixar que as coisas, os acontecimentos tomem isso de você. Ainda que você às vezes esteja se sentindo sozinho, se sentindo tão triste, se sentindo, mas eu nem na igreja eu tenho ido. E não, o Senhor está dizendo assim, fecha a porta do teu quarto e lá você vai ter um particular comigo e descansar. Para um pouco e descansa no Senhor. Que você possa ter esse descanso, que você possa receber essa palavra realmente para pensar, assim como ela falou comigo, que você possa pensar, puxa, eu preciso de um descanso. As coisas estão difíceis, mas eu preciso disso? Não, eu preciso descansar. É hora de descansar no Senhor. No descanso o Senhor vai fazer a obra e vai te dar o seu milagre em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você possa, aí receber um pouquinho, do que o Senhor falou comigo e que você possa descansar nele em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.